Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o pastor Luiz Fabiano Leles e nós estamos aqui em mais uma gravação das lições bíblicas da EBD, da CPAD. Nós estamos estudando esse trimestre sobre os valores do reino de Deus. Semana passada nós estudamos sobre não retribuir pelos padrões humanos e hoje nós iremos estudar a lição número 8, sendo verdadeiros. É mais uma lição fácil de ministrar, porém difícil de praticar. Porque praticar os ensinamentos que Jesus traz para nós no Sermão do Monte é somente pela graça de Deus. Se não for pela graça de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, nós não conseguimos. Então a lição número 8 vai ser sobre sendo verdadeiros. Texto áureo diz assim: Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Salmo 32 e o verso 2. A verdade prática diz assim: Jesus chamou de hipócritas as pessoas que praticam boas ações, não por compaixão ou outros bons motivos, mas para obter glória diante dos homens. A leitura bíblica em classe está em Mateus capítulo 6, versículo 1 ao 4, que diz assim: Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para seres vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Pois bem, meus irmãos, Jesus ele continua o seu sermão da montanha, e agora ele vai falar sobre a hipocrisia. Ele vai combater a hipocrisia, tanto em relação aos atos de caridade, como também em relação às nossas atitudes para com Deus. Então, tudo que o Senhor Jesus quer com esse ensinamento, no capítulo 6 de Mateus, é que nós sejamos verdadeiros. Então, o que nós veremos nessa lição? Veremos primeiramente que esses ensinamentos de Jesus, ali em Mateus capítulo 6, versículo 1 ao 4, está realmente mostrando para nós a autenticidade das ações do cristão diante das pessoas. Ou seja, será que estamos sendo verdadeiros perante Deus, perante as pessoas? Será que estamos sendo os autênticos? Então Jesus ele começa falando sobre a hipocrisia, os perigos da hipocrisia, exatamente nos atos de caridade. Porque o texto começa falando sobre a questão de dar esmolas. Então Jesus está dizendo para os seus discípulos: olha, cuidado para que vocês guardai-vos de fazer a vossa esmola, ou seja, de fazer as vossas obras de caridade, aos seus atos de caridade, conforme os fariseus fazem. Então Jesus ele começa a mostrar que os atos de caridade precisam ser feitos com as motivações corretas e não por hipocrisia. E quais são as motivações corretas para se fazer ato de caridade? Dar esmola aqui nada mais é do que ato de caridade. Então, quais são as motivações corretas para se dar, para se fazer atos de caridade? Então, vamos ver isso. Vamos ver também que Jesus ele vai mostrar as formas corretas para os atos de caridade e adoração a Deus, aqui relacionado à oração, à oferta e ao jejum. Então Jesus ele aborda a hipocrisia na questão dos atos de caridade, ele aborda a hipocrisia na questão dos atos para com Deus e mostra quais são as motivações corretas e as formas corretas para se fazer atos de caridade e também em relação a nossas atitudes para com Deus. E por fim veremos que, uma vez que nós entendemos que atos de caridade precisam ser feitos, mas não podem ser feitos por hipocrisia,
não podem ser feitos por motivações incorretas, nós vamos entender que a justa e verdadeira recompensa pelos atos de caridade que nós fazemos, essa recompensa ela vem de Deus. Então nós não podemos achar ou querer fazer atos de caridade simplesmente para podermos ser recompensados pelos homens. Por quê? Porque a recompensa ela vem única e exclusivamente da parte de Deus. Então são esses assuntos que nós veremos nessa lição sobre sendo verdadeiros. Então vamos ao nosso primeiro tópico. Então Jesus, ele continua ali o seu sermão do monte e ele começa a falar sobre o ato de dar esmolas. Então ele começa mostrando que o ato de dar esmolas, que eu chamo de atos de caridade, ele não pode ser feito com hipocrisia. Mas a primeira coisa que nós precisamos entender é, se uma pessoa age com hipocrisia, logo essa pessoa ela é o quê? Logo essa pessoa ela é uma hipócrita. Então o que é o hipócrita? Então precisamos primeiramente entender o que é o hipócrita. O hipócrita é exatamente que no contexto da dramaturgia grega, esse termo hipócrita ele era aplicado a um ator no palco de um teatro, conforme a imagem sugere. E esse ator, nesse palco, ele fingia ser alguém que não ele mesmo. Então, hipócrita tem a ver com aquela pessoa que representa um papel, aquela pessoa que finge ser uma outra pessoa. Então, o hipócrita, ele encarna o papel de outra pessoa e encena uma realidade diferente da sua vida. De que forma? Imitando o outro, fazendo de conta que é o outro, e daí surge o termo hipocrisia. Então, hipócrita é aquele que representa um papel como um ator, que ele encena uma realidade que não é a sua. Ele representa uma pessoa que não é ele mesmo. E daí então surge a palavra hipocrisia, que deriva evidentemente da palavra hipócrita. Então, quando dissemos que uma pessoa ela é hipócrita, estamos dizendo que ela está representando um papel ou ela está fingindo ser uma pessoa, quando na verdade em seu interior ela é outra pessoa. Então, na vida cristã, nós consideramos o hipócrita alguém que tenta parecer mais espiritual do que é de fato. Então, na vida cristã, hipócrita é aquele que quer passar uma imagem de alguém que é muito espiritual, de alguém que é muito bondoso, de alguém que é muito humilde, mas, na verdade, de fato, ele é outra pessoa. Então a imagem que você vê sugere exatamente isso. Olha só, esse lobo dizendo para o espelho, espelho, espelho meu, existe alguém mais espiritual do que eu? Por quê? Porque o hipócrita, ele passa para as pessoas a imagem daquilo que ele realmente não é. Assim como está na imagem, o lobo está passando uma imagem de cordeiro, de uma ovelha, de um santinho, quando na verdade ele é um lobo. Ele não é essa pessoa que ele está aparentando ser, ou que ele está passando ser para as pessoas. Então o grande desejo do hipócrita é sempre o de aparecer exteriormente. Mas o grande problema é que o lado interno dele, que é a sua verdadeira natureza, não é revelada. Por quê? Pois ele é desonesto, ele é fingido, ele esconde a sua verdadeira personalidade. Então, assim como a imagem sugere, esse lobo ele passa para as pessoas, como através de um espelho, uma imagem de um cordeiro, quando na verdade a sua verdadeira personalidade, a sua verdadeira identidade, o seu verdadeiro caráter, ele é escondido por meio dessa imagem que ele passa. Então, isso é o hipócrita. E isso é agir com a hipocrisia. E é exatamente isso que Jesus estava combatendo ali no Sermão do Monte, quando ele começa a falar sobre os atos de caridade. Então, qual que era a postura de Jesus em relação à hipocrisia? Então Jesus ele vai
combater fortemente os hipócritas com as suas atitudes de hipocrisia. Em Mateus capítulo 23, o versículo 27 ao 29, vamos ler apenas esse, e depois você lê Lucas 12, 1 e 12 em casa. Em Mateus 23, 27 ao 29, Jesus falando aos fariseus disse assim, olha, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundície. Assim também vós exteriormente parece justo aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus, pois edificais o sepulcro dos profetas e adornais o movimento do justo. Então aqui Jesus, ele traz um significado para nós do que é uma hipócrita. Aqui Jesus está se referindo aos fariseus como os hipócritas, dizendo que eles são como sepulcros caiados. E aí você vê a imagem de um sepulcro caiado. Sepulcro caiado eram sepulcros que eram revestidos, pintados com cal branco, para dar uma aparência bonita aos sepulcros. Então, eram sepulcros bonitos por fora, mas por dentro havia podridão. Então, o que Jesus está dizendo é que os fariseus, eles ostentavam uma aparente espiritualidade, mas por dentro eles estavam podres pela hipocrisia. Assim como existem sepulcros ou sepulturas, catacumbas, que são belas, que são bonitas, de materiais importados, que são uma coisa bonita aos olhos para se ver. Isso tudo por fora, mas por dentro está podre, porque lá dentro há um defunto, um corpo apodrecido. É isso que Jesus está dizendo sobre os hipócritas. Então Jesus, ele tem a postura de combater veemente e fortemente os hipócritas, e ele chama os fariseus de hipócritas, evidentemente que não são todos os fariseus, mas a sua grande maioria, exatamente porque eles passavam para as pessoas a imagem de alguém santo, passavam a imagem para as pessoas de alguém extremamente espiritual, bondoso, que faziam as coisas por amor, mas que na verdade escondiam a sua real identidade e a sua real personalidade e caráter. Então Jesus tem a postura de combater fortemente a hipocrisia. E Jesus então, ele vai ali ensinando aos seus discípulos no monte sobre atos de caridade. E Jesus vai considerar os atos de caridade como um ato de justiça feita por parte dos homens. Então, por isso, ele vai admoestar os seus discípulos, conforme já lemos na leitura bíblica de Mateus capítulo 6, versículo 1 ao 4. O que Jesus está dizendo lá? Guardai-vos de que a vossa esmola não seja feita como a dos fariseus. Jesus está dizendo, para serem vistos pelos homens. Então, Jesus está dizendo que os atos de caridade que ele considera como ato de justiça por parte dos homens em favor de alguém, que isso não pode ser feito pela motivação de ser visto por alguém. A imagem que você está vendo sugere exatamente isso. Esse indivíduo, ele está dando esmola para os mendigos, mas por que está fazendo isso? Por amor? Não. Porque a câmera está filmando. Ele quer mostrar para todos que ele está ajudando aquelas pessoas. Ele quer que todos saibam que ele está ali socorrendo aquelas pessoas. Então, Jesus está ensinando aqui em Mateus capítulo 6, versículo 1 ao 4, que os seus seguidores têm que estar conscientes de que nenhum ato de justiça, ou seja, atos de caridade, pode ser praticado com a intenção de glorificação pessoal. Tudo deve ser feito para a glória de Deus e não para você se mostrar e não para você se gloriar de que você fez, de que você ajudou. Então nós vemos aqui Jesus mostrando para os seus discípulos que os atos de caridade precisam ser feitos sim, mas não podem ser feitos, não podem ser realizados para aparecer
não podem ser realizados para mostrar às pessoas que está fazendo, para mostrar às pessoas que está realizando. Isso é hipocrisia. Então Jesus, ele combate veemente os atos de caridade feitos de maneira para poder se mostrar para as pessoas e gloriar a si mesmo. Pois bem, Jesus ainda, ele vai ensinar que exercer a caridade para ser visto pelas pessoas com o propósito de ganhar a aprovação dos homens, isso é soberba, é hipocrisia. Por quê? Porque a pessoa está demonstrando um amor que na verdade não tem. Então, fazer atos de caridade, e ali Jesus usa a expressão, dar esmolas, é um ato de caridade, com o propósito de você ganhar a aprovação dos homens. Ou seja, aquele que ostenta justiça, ou que faz atos de caridade, que para Jesus é ato de justiça da parte dos homens. Então, aquele que ostenta atos de caridade para ganhar aplausos, conforme a imagem sugere das pessoas, não receberão nenhum galardão da parte de Deus. Na verdade, Jesus está dizendo que já receberam. Qual foi o galardão que receberam? Os aplausos, os elogios. A imagem sugere exatamente isso. O indivíduo que está dando alimento para aquele mendigo para receber aplauso das pessoas, para receber elogio das pessoas, e não porque ele está sentindo realmente a necessidade daquele mendigo, daquele necessitado. Ele está fazendo buscando o seu próprio interesse, para alimentar o seu ego de ser elogiado, de ser aplaudido, de ser visto. Aí Jesus está dizendo que aquele que faz isso, ele de modo nenhum receberá galardão da parte de Deus. E aí Jesus faz algo maravilhoso mais à frente. Jesus, ele ainda vai falar sobre 3 práticas que fazem parte da ética cristã. Mais na frente, lá em Mateus capítulo 6, Jesus ele vai falar sobre a oferta, que envolve os nossos bens, a oração, que envolve o nosso espírito, e o jejum, que envolve o nosso corpo. E essas 3 práticas da ética cristã, elas são direcionadas ao próximo e a Deus. Então, em Mateus capítulo 6, isso está em Mateus capítulo 6, a partir dos versículos mais abaixo, você vai ver exatamente isso. A partir do versículo 6, o versículo 5, diz assim: E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Então, após advertir os discípulos ali contra a hipocrisia no ato de dar esmola, nos atos de caridade, Jesus ele vai advertir também aos discípulos contra a hipocrisia em relação a ofertar, a orar e a jejuar. Depois vocês leiam as citações bíblicas para nós não perdermos tempos aqui no vídeo. Mas Jesus está alertando os discípulos também que da mesma forma que eles correm o perigo de hipocritamente praticar atos de caridade, eles correm o risco também de ser hipócritas ao ofertar, ser hipócritas ao orar e ser hipócritas ao jejuar. Por quê? Porque os fariseus iam para as esquinas orar para serem vistos pelos homens. Desfiguravam o seu rosto para mostrar que estavam jejuando. Ofertavam quantias, que as pessoas pudessem ver que estavam sendo oferecidos. Tudo isso era o quê? Hipocrisia. Então, o seguidor autêntico de Cristo ele deve realizar essas 3 práticas: ofertar, jejuar e orar, com sinceridade, sem hipocrisia e unicamente com a finalidade de glorificar a Deus. A imagem que você está vendo, as imagens que você está vendo, é o fariseu orando no meio da rua. A outra imagem é aquele fariseu e o publicano no templo, quando o fariseu ele batia no peito, invocando que ele seguia a lei, que ele jejuava, que ele dava o dízimo de tudo. Então isso tudo era o que? Hipocrisia. Então as práticas da ética cristã que envolve oferta, que envolve oração, que envolve o jejum, da mesma forma que os atos de caridade precisam ser feitos pela motivação correta, os atos de ofertar,
de orar e de jejuar também precisam ser praticados pelas motivações corretas e não pela hipocrisia. Então nós observamos nesse primeiro tópico, nós vimos que Jesus, ele vai iniciar esse capítulo aí falando sobre a hipocrisia relacionada ao ato de caridade, ao ato de jejuar, ao ato de orar e ao ato também ali de jejuar, de buscar a Deus, né? De orar, jejuar e os atos de caridade e o ato de ofertar, que tudo isso precisa ser feito pelas motivações corretas e não motivado pela hipocrisia, querendo aparecer, querendo mostrar que faz, querendo mostrar que realiza, porque isso para Jesus é hipocrisia. Pois bem, no segundo tópico nós vamos abordar auxiliando o próximo sem alarde. Na verdade é uma continuação, né, dessa sequência da hipocrisia. Então, Jesus vai falando sobre os atos de caridade. Precisam ser feitos. Em nenhum momento Jesus está dizendo que não é para os discípulos fazerem atos de caridade. Não. É preciso ser feito, porém feito com as motivações corretas. Então, quais são as justas e corretas motivações para os atos de caridade? Ajudar alguém, socorrer o necessitado. Então nós precisamos entender que a admoestação de Jesus ela é contra aos atos de caridade, ou seja, dar aos pobres, socorrer o necessitado, pelos motivos errados. Então Jesus está combatendo os motivos errados pelos quais os fariseus faziam atos de caridade. E quais são esses motivos errados? Por exemplo, demonstração de condições financeiras. É o que você está vendo na imagem. Eu tenho dinheiro para te ajudar, olha aqui, ó. Eu posso te ajudar. Quando a pessoa age assim, mesmo sendo um ato de caridade para ajudar alguém, ele está sendo hipócrita. Por quê? Ele está tendo a motivação de ajudar para mostrar para aquela pessoa que ele pode, que ele tem. Outra motivação errada é fazer isso para humilhar o necessitado, com o intuito de jogá-lo para baixo, de humilhá-lo em relação à sua situação e à dele. E outra motivação errada é para receber elogios, ou seja, você ajuda para receber elogios e receber o reconhecimento das pessoas que estão vendo você ajudar. E também, outra motivação errada é que quando a pessoa ela busca fazer atos de caridade desta forma, ele está demonstrando um amor que é fingido, um amor que não é verdadeiro. E o apóstolo João, se não me engano, disse: o amor seja não fingido, não pode ser fingido, mas o hipócrita, ele finge um amor que não tem. Então, os atos de caridade, e aqui perante os homens, e os nossos atos também perante Deus, precisam ser feitos pelas motivações corretas. E essas motivações que nós colocamos ali para atos de caridade são motivações erradas. Então, o que nós precisamos entender é que a real motivação para os atos de caridade, dar esmola, ajudar alguém, deve ser de um coração generoso, que busca ajudar sem esperar nada em troca. Então, quando você ajuda alguém, é o que Jesus está dizendo, olha, guardai-vos, para que vocês não façam os vossos atos de caridade igual os fariseus fazem. Então, você tem que fazer atos de caridade, mas esses atos de caridade, você precisa entender que você está fazendo porque você tem um coração generoso. E você está fazendo sem esperar nada em troca. Porque aí não é um ato de caridade, aí é um favor que você está fazendo à pessoa. E o favor, ele às vezes tem que ser pago. Então Jesus não está aqui falando sobre fazer favor para alguém. Não, ele está falando de atos de caridade. Atos de caridade têm que vir de um coração generoso, de um coração amoroso e de um coração que tem empatia com a necessidade do outro. Aí você vai ter a justa e correta motivação para praticar os atos de caridade. Então Jesus ensina que devemos dar àqueles que necessitam, sabendo que nós teremos uma recompensa da parte de Deus. Então nós não podemos ajudar uma pessoa, não podemos ajudar um necessitado esperando uma recompensa da parte dele.
mas esperando uma recompensa da parte de Deus. Em Lucas 6,38, está escrito assim, Lucas capítulo 6 e o versículo 38, diz assim, olha, dai e ser-vos-á dado, a partir do versículo, dai e ser-vos-á dado. Então, quando você o dar, está no sentido de doação, quando você doa, quando você ajuda o necessitado, quando você dá uma esmola, isso tudo é resumido como atos de caridade, você tem que entender que a sua recompensa, ela vem de Deus. Então, o desprendimento dos bens materiais para ajudar o necessitado, com as motivações corretas, lembre-se, não estará nos privando de nossa sobrevivência. Ou seja, você ajudar o próximo, socorrer o necessitado, dar a sua esmola, isso não vai deixar você pobre. Isso não vai fazer você passar fome. Por que não? Porque se você estiver fazendo pelas motivações corretas, você tem que lembrar que nós estamos nas mãos de Deus, um Deus que sempre nos provê tudo. Por isso a imagem do pássaro na mão desse homem e ali o alimento para ele. Por quê? Porque Deus não vai deixar faltar nada para você. Filipenses 4,19, o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades por Cristo Jesus. Então, quando você ajuda o necessitado, Jesus está falando isso para os seus discípulos, você está mostrando que você é desprendido do material e que você está fazendo ali e você sabe que aquilo não vai fazer falta para você. Por quê? Porque você está fazendo com amor, você está fazendo com a misericórdia que está no seu coração. E é isso que Jesus está passando ali para os seus discípulos. Porque, afinal de contas, o que nós buscamos com os atos de caridade? Quando nós praticamos atos de caridade, o que nós estamos buscando com isso? Olha só a imagem sugestiva que eu coloquei aí. Esse indivíduo está dando, migalhas para esse mendigo. Mas o interesse dele não é socorrer esse mendigo. O interesse dele não é ajudar esse mendigo. Olha só o que ele está fazendo. Hashtag ajudando o mendigo. Fazendo uma selfie para publicar nas suas redes sociais, para alcançar like, para que as pessoas o vejam como alguém bondoso, para que as pessoas o vejam como alguém que se preocupa com os necessitados, com os moradores de rua, com aquele que está à margem da sociedade, quando na verdade tudo que ele quer é like, é curtidas, é inscritos, passando uma imagem de alguém bondoso, mas que no fundo está buscando seus próprios interesses. Então, o que nós buscamos com os atos de caridade? Então, as práticas dos atos de caridade não podem ser ostentatórias, buscando promover ou chamar a atenção das pessoas. Foi o que Jesus disse lá aos seus discípulos, em Mateus, no capítulo 6, o versículo 2, que está em nossa lição. O que Jesus disse lá? Quando, pois, deres esmolas, aqui atos de caridade, olha só, não faças tocar trombeta diante de ti. Não saia contando para todo mundo. E o indivíduo nessa imagem já está contando para o mundo inteiro. Então, o socorro aos necessitados é uma expressão da verdadeira fé. Por quê? Porque é uma fé que vem acompanhada das obras. Em Tiago, capítulo 2, versículo 15 e 17, Tiago vai dizer o seguinte, que a fé sem obras é o quê? É morta. Obras significa atitudes perante Deus e perante os homens. E aqui, perante os homens, atitudes de caridade. Então, a fé sem obras, ela é morta, Tiago vai dizer. Então, quando você ajuda o necessitado, quando você faz atos de caridade, você está expressando a verdadeira fé. Por quê? Porque a sua fé está acompanhada de obras, de atitudes perante Deus e perante os homens. E quando você vai ajudar alguém, e ajudar alguém é um ato de caridade, o que você está buscando? É a pergunta que precisa ser feita. Pois bem, e auxiliar o próximo em suas necessidades é uma expressão legítima da espiritualidade cristã, pois quem ama a Deus prova isso amando o seu próximo. Então Jesus está dizendo para os seus discípulos, olha, não sejam como estes hipócritas, e apontando para os fariseus ali. Então esses atos de caridade são praticados pelo cristão não para ser salvo,
mas como evidência de alguém que é salvo. Então, o salvo, ele pratica atos de caridade como resultado da sua salvação e como evidência da sua salvação. Mas ele não pratica atos de caridade para alcançar a salvação. Por quê? Porque a salvação é somente em Cristo Jesus. Mas uma vez salvo, como evidência da salvação, ele vai praticar atos de caridade, mas vai fazer esses atos pelas motivações corretas e não buscando aparecer, não buscando fama, não buscando posição, não buscando ser elogiado, não buscando ser aplaudido pelas pessoas, mas vai fazer como resultado de um coração convertido, de um coração misericordioso e de um coração que usa de empatia com aqueles que estão necessitados. Então, Deus condena a hipocrisia de pessoas que praticam boas ações, não por misericórdia ou outros bons motivos, mas para obter glória diante das pessoas. Então, fazer caridade é necessário, mas não pense você que fazer caridade por fazer caridade por hipocrisia vai agradar a Deus. Não vai agradar a Deus, não. Então todos, quem age dessa maneira, quem busca fazer caridade, quem busca praticar atos de caridade para ser visto pelos homens, para ser aplaudido pelos homens, para ser lisonjeado pelos homens, sempre será visto por Jesus ao contrário. Sempre será visto por Jesus como hipócrita. Você poderá ser visto como bonzinho para aqueles que você está passando uma imagem de bonzinho, quando na verdade você está buscando os seus próprios interesses. Mas para Cristo, você sempre será visto como uma pessoa hipócrita que está representando um papel de uma pessoa que você realmente não é. Pois bem, e aí nós vamos voltar lá atrás, quando falamos sobre as práticas da ética cristã, quando Jesus fala sobre a oferta, sobre ofertar. Então nós vamos observar algo muito interessante, é que nós precisamos entender que Jesus ele está ensinando os seus discípulos para que não sejam hipócritas no ato de caridade, no ato da oração, no ato de jejuar e também no ato de ofertar. Ele está vacinando os seus discípulos para que os seus discípulos não façam essas coisas com hipocrisia. Então, nós vemos que Jesus também vai ensinar a forma correta de ofertar. Aqui nós vamos abordar a oferta no aspecto da doação, principalmente relacionada para Deus e a sua obra. Então, a oferta, ela é uma demonstração do reconhecimento da soberania divina e do desprendimento espiritual. Quando você oferta, você está dizendo para Deus que você está desprendido. Você está desprendido do material. Você não está, preso ao material, mas você está simplesmente mostrando que Deus é soberano na sua vida e que nada mais importa para você a não ser fazer a vontade de Deus. Então, em se tratando de atos de ofertar para Deus, Deus não está interessado ou preocupado com a quantia ou que está sendo apresentado em termos materiais, não. Mas Deus ele está preocupado com as motivações, que irão levar você a ofertar. É isso que Deus está preocupado. E jamais está preocupado com a quantia que você está ofertando. E como fato notório, nós temos aí exatamente o quê? Nós temos aí exatamente a mulher que ofertou uma moeda. Ela ofertou apenas uma moeda. E o fariseu lá no canto está dizendo, mas essa mulher, ela vai ofertar apenas isso? Essa mulher vai ofertar apenas essa moeda? Exatamente, porque ela estava ofertando de coração. Então, Deus não está interessado ou preocupado com a quantia. Ele está preocupado com a motivação. Um exemplo disso que nós temos é exatamente Caim e Abel. Por que Deus rejeitou a oferta de Caim? Não foi por causa da oferta, mas foi por causa do coração de Caim. Então Jesus nos ensina também a forma correta de ofertar,
que não deve ser feita por hipocrisia. Então a pergunta que precisa ser feita é: estamos ofertando por amor? Estamos ofertando por constrangimento? Ou estamos ofertando por obrigação? Ou estamos ofertando buscando nosso próprio interesse para barganhar com Deus? Então, são perguntas que precisam ser feitas e que nós precisamos levar os nossos alunos a refletir. Como eu estou ofertando? Estou ofertando porque se as pessoas não me verem ofertando, vão achar que eu sou pão duro? Eu estou ofertando por obrigação? Eu estou ofertando por buscando barganhar com Deus? Eu estou ofertando por amor. Se for por amor, não vai importar a quantia que você está ofertando, mas vai importar a forma como você está ofertando. Deus, antes de aceitar a oferta, antes de atentar para a oferta, ele vai atentar para a vida do ofertante, para as reais motivações do ofertante, para o coração do ofertante. E somente Deus é capaz de conhecer tudo isso. E aí nós entramos no terceiro tópico. Deus contempla o bem que realizamos. Por quê? Porque Deus é onisciente. Então nós precisamos entender, ser verdadeiros nos atos de caridade, ser verdadeiro nos atos de jejuar, de orar, de ofertar. Por quê? Porque, primeiro, Deus é onisciente. Deus vê todas as nossas atitudes como elas realmente são. Sejam essas atitudes em relação ao próximo como em relação a Ele. Então, tudo que eu faço, tudo que eu realizo, os meus atos de caridade, as minhas atitudes diante dele, ele as vê como realmente são e não como eu estou passando para as pessoas. Então isso inclui o quê? Isso inclui as práticas da ética cristã, isso inclui a prática da oferta, de ofertar, a prática da oração, a prática do jejum, a prática dos atos de caridade, tudo isso. Deus sabe qual é a real motivação do meu coração, porque Ele é onisciente. Então, uma vez que Deus vê tudo, que Ele sabe tudo antecipadamente, e nós vimos que uma das práticas da ética cristã é a oração, e a oração não pode ser feita com hipocrisia, a pergunta que se faz é: se Deus vê tudo, e se Ele sabe antecipadamente tudo que eu vou pedir na oração, então para que eu tenho orar? Não seria mais fácil Deus atender aquilo que eu preciso, se Ele já sabe o que vou pedir? Mas aí é que está o grande segredo. Nós não oramos para Deus, para que Deus saiba o que nós precisamos. Não. Nós não oramos para poder Deus saber o que nós precisamos. Nós oramos como uma demonstração de fé que nós cremos nele. Nós oramos para demonstrar que nós dependemos dele. Apesar dele conhecer o que nós precisamos, ele quer ouvir da nossa voz o que nós precisamos. Porque isso estará sendo demonstrado para ele. Primeiro, que eu creio nele. E segundo, que eu dependo dele. Então, nas nossas atitudes, Deus é onisciente e sabe realmente qual é a nossa motivação. Então, uma vez que eu sei disso, que Deus é onisciente, que Deus sabe a real motivação dos meus atos de caridade ou dos meus atos perante Ele, eu vou entender que Deus é um Deus que recompensa. Então Deus contempla não apenas os nossos atos de caridade feitos pelas motivações corretas ou incorretas, mas Ele contempla todas as nossas atitudes perante as pessoas e perante Ele próprio. Então Ele vê as nossas motivações corretas e as nossas motivações incorretas. E nos recompensa pelos nossos atos perante Ele e pelos atos de caridade realizados pelas motivações corretas que nós vimos lá atrás. Sendo assim, nós precisamos entender que os verdadeiros servos de Deus são conscientes que quem recompensa é Deus. Por isso que o servo, o salvo, ele pratica suas boas obras no anonimato, em secreto, sem ter a necessidade que as pessoas saibam que ele fez, que ele ajudou, que ele realizou, que ele socorreu. Não, por quê? Porque ele faz por amor ao Pai. E ele faz por sempre ele querer agradar a Deus em tudo. Ele não faz para aparecer.
Ele não faz para se mostrar, porque da mesma forma que Deus recompensa quando nós temos atitudes perante Ele e atitudes de caridade com as motivações corretas, Ele nos recompensa, mas também, da mesma forma, se nós fizermos pelas motivações erradas, por hipocrisia, Ele também vai nos corrigir de alguma forma. Então, nessa lição sobre sendo verdadeiros, o objetivo dela é levar os nossos alunos a entenderem uma coisa, que cada um precisa ser verdadeiro diante de Deus e dos homens. Então, essa lição, ela não tem o objetivo de nós ficarmos procurando na igreja quem é hipócrita ou quem deixou de ser. Leva isso para os seus alunos. Leva os seus alunos a refletir e entender que essa lição não é para nós ficarmos julgando as pessoas, dizendo, olha, essa lição ela coube perfeitamente na vida de fulano, essa lição ela encaixa perfeitamente na vida de ciclano. Não é para isso, não. Essa lição é para cada um de nós fazermos uma reflexão e uma análise introspectiva para descobrirmos se nós não estamos sendo hipócritas em algum momento. É para isso. É para uma autorreflexão e não para um julgamento do próximo. Então, que essa lição ela sirva para nos ensinar que nós precisamos ser verdadeiros diante de Deus, principalmente, e diante dos homens. E entender que eu não posso julgar as pessoas. Eu não posso dizer que as pessoas são hipócritas. Mas eu tenho que fazer a minha análise para ver se eu, em algum momento, não estou sendo hipócrita. Então, nós concluímos que o salve Cristo, ele deve lembrar de que Deus irá recompensar cada um segundo o seu procedimento. Lá em Salmo 62:12 fala que Deus retribuirá a cada um segundo a sua obra. Obra, repito, são atitudes perante Deus e perante os homens. Então, o que nós podemos aprender é que é sempre bom fazer o bem. E lembrando que aquele que sabe fazer o bem e não pratica o bem, Tiago está dizendo que está pecando. Então, conforme diz o apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 6, versículo 9, e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimamos. E aí a mão com essa planta é exatamente mostrando isso, que existe biblicamente uma lei da semeadura. Então, se eu planto bem, se eu faço bem, se eu pratico atos de caridade, se eu pratico a oração, o jejum, a oferta, mas pratico pelas motivações corretas e não pela hipocrisia, então pode ter certeza que Deus estará nos abençoando. E assim então chegamos à conclusão da nossa lição. E podemos dizer que ser um cristão verdadeiro, para fazer parte do reino de Deus, a autenticidade é um dos valores do reino de Deus. Então, ser um cristão verdadeiro implica em, primeiro, ser e agir diferente do mundo dominado pela hipocrisia. O mundo é dominado pela hipocrisia, que nos diga o mundo político, sem entrar em detalhes. Mas nós, se quisermos ser verdadeiros, como o tema da lição está nos sugerindo, nós precisamos ser diferente do mundo, agir diferente do mundo, porque o mundo está dominado pela hipocrisia. Segundo, ser um cristão verdadeiro implica em ser íntegro, honesto e verdadeiro. Terceiro, ser um cristão verdadeiro implica em carregar Cristo dentro de nós, andando e agindo como ele andou, como ele agiu. Jesus não era hipócrita e não agia com hipocrisia. Antes, combatia o hipócrita e combatia a hipocrisia. E outro ainda, ser um cristão verdadeiro implica em fazer o bem sem olhar a quem. Esse sem olhar a quem é dentro de um processo, é dentro de toda uma dinâmica, principalmente quando esse a quem se refere ao seu inimigo. Lembra da lição passada? Não retribuir segundo os padrões humanos?
Imagine aquela pessoa que te perseguiu, aquela pessoa que te fez mal, de repente agora ela precisa da sua ajuda. A pergunta é, você vai ajudar essa pessoa ou não? Se você aprendeu e praticar os ensinamentos de Jesus no Sermão do Monte, você vai ajudá-la. Por quê? Porque você vai fazer o bem sem olhar a quem. E por último, ser um cristão verdadeiro implica em fazer o bem sempre pelos motivos corretos. Nunca fazer o bem buscando os seus próprios interesses, nunca fazer o bem procurando aparecer, nunca fazer o bem buscando aplausos do homem, nunca fazer o bem para poder passar uma imagem de bonzinho, nunca fazer o bem buscando ser honrado pelos homens. Sempre fazer o bem pelos motivos corretos. Aí sim nós estaremos sendo verdadeiros perante Deus e também perante os homens. Que o Senhor Jesus abençoe a cada professor. No próximo slide você vê o nosso contato e como você pode perceber, nós apenas não ministramos as lições da Escola Bíblica Dominical. Nós ministramos em todas essas áreas e estamos à disposição dos irmãos, se quiserem nos convidar para ministrarmos em sua igreja. Também, se você quiser receber esse material em PDF, slides que eu uso aqui na gravação dessa aula, entre em contato comigo aí pelo e-mail, pelo WhatsApp, que eu vou mandar gratuitamente para você esse material. Também nós temos um grupo no WhatsApp, na verdade já estamos no grupo 2, onde semanalmente eu envio esse material gratuitamente para o pessoal. Se você quiser fazer parte desse grupo, basta você entrar no link que eu vou deixar na descrição deste vídeo e você já estará entrando lá diretamente no grupo. E se precisar falar comigo, estarei sempre no privado atendendo a todos os irmãos. Que o Senhor Jesus abençoe cada irmão, que nós tenhamos uma excelente escola bíblica dominical. E lembre, não use essa lição para julgar ninguém. Não use essa lição para apontar quem é hipócrita ou quem não é na igreja. O objetivo da lição é você despertar nos alunos a sensibilidade deles buscarem fazer uma análise para ver se eles mesmos não estão sendo hipócritas. É isso que Jesus quer, que nós façamos essa análise e cheguemos a uma conclusão da nossa vida e não da vida do outro. Que Jesus abençoe a cada um e até semana que vem, se Deus quiser, onde nós estaremos estudando a lição número 9 com o tema Orando e Jejuando como Jesus ensinou. Que Jesus abençoe a cada um de vocês e até semana que vem, em nome do Senhor Jesus Cristo.